Boa noite, nobres pares. Boa noite, Carol, assessora jurídica da Câmara. A todos os munícipes presentes. Hoje nós estamos aqui reunidos para discutir a LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias 2027. E também estamos, mais do que discutir, estamos aqui para ouvir a população, os munícipes, das necessidades do nosso município. E ouvindo, preparando as diretrizes orçamentárias, vamos colocar no orçamento 2027, dentro das possibilidades do município, tudo que for conversado aqui hoje. Então, esse é um projeto também de lei que ele já está na Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. E, nesse momento, passo a palavra ao presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, João Antônio Xavier. Boa noite a todos presentes, aos vereadores, funcionários da casa e a todos que acompanham pelas redes sociais. Estamos aqui hoje para a realização da audiência pública sobre o projeto de lei número 14/2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2027, ou seja, a LDO para 2027. Esse projeto de lei está na Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Comissão em que sou presidente. Nesse momento, está para a realização da audiência pública e para o recebimento de emendas pela população. E de qualquer forma, utilizamos a audiência pública também como um instrumento para contato de debate com a população e recebimento de demandas, independente se elas resultarão numa emenda ao projeto de lei imediatamente ou não. Assim, passo a palavra à procuradora jurídica da Casa, doutora Carolina, para que faça uma explicação geral do projeto de lei. Doutora. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Na pessoa de vocês dois, a quem cumprimento todos os vereadores. Cumprimento também toda a população aqui presente. Gostaria de agradecer, primeiramente,
a presença de todos vocês. Deixa eu ficar de pé, momentaneamente, pelo menos, porque daqui eu consigo ver melhor cada um de vocês e acho que acaba sendo um debate mais produtivo. Bom, mais uma vez, por que estamos aqui hoje? A gente está aqui hoje, nessa Casa de Leis, para fazer a audiência pública da LDO. Então, vamos por partes. O que é uma audiência pública? A audiência pública é um instrumento que é utilizado tanto pelo Poder Executivo, quando cabe a ele, como pelo Poder Legislativo, para que se abra debates com a população em relação a planejamentos tanto de políticas públicas como de questões contábeis e orçamentárias para o planejamento dos anos posteriores. Isso porque nós temos 3 leis orçamentárias. São elas o PPA, Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Essas 3 leis, elas são a base, que é utilizada pelo Poder Executivo depois de aprovada aqui na Câmara. Elas são as leis que são utilizadas para saber como que vai ser investido o dinheiro do município. Então, se nós queremos o resultado de boas políticas públicas, nós temos que ter um controle, um conhecimento, inicialmente um planejamento, né, para que esse dinheiro público seja bem aplicado pelo Poder Executivo. Daqui da parte da Câmara Municipal, é dever dos vereadores acompanhar como este gasto público é realizado. Esse acompanhamento do gasto, ele é realizado por dentro das comissões permanentes e, por isso, que aqui nós estamos também falando sobre elas, sobre as comissões permanentes, e frisamos que o presente projeto de lei está na Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade. A ideia da audiência pública é sempre que se tenha pelo menos uma noção mínima do que está sendo planejado, mas também que a própria população possa expressar qual é a demanda dela. Por quê? Porque mesmo que não se faça uma emenda, ou seja, que não faça uma modificação imediata nesse projeto de lei aqui que a gente está discutindo, é possível que isso seja formalizado para que, dessa forma, tanto a Câmara, né, neste momento nós estamos na Câmara, né, então, com esse projeto de lei já na Câmara, mas que tanto a Câmara quanto o Poder Executivo possa ter um controle, uma formalização, um papel que mostra, olha, a população falou isso, isso e isso na audiência pública, é porque eles estão precisando dessas políticas públicas. Então, daí está a importância de uma audiência pública. Como eu já mencionei, antecipei, né, são 3 os projetos de lei orçamentária e eles necessariamente começam lá no Poder Executivo. Como que funciona? O Poder Executivo, ele elabora, pelo setor deles de planejamento, o projeto de lei relacionado ao orçamento, que são os 3, como eu disse. Agora, por exemplo, nós estamos debatendo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, como a iniciativa é do Poder Executivo, ali ele é elaborado, eles fazem uma primeira audiência pública, que acho que vocês até tiveram conhecimento e muitos de nós participamos, né, dessa audiência pública, e depois que isso acontece, essa primeira fase lá no Poder Executivo, esse projeto é finalmente protocolado, observadas as demandas apresentadas na medida do possível. Daí esse projeto é protocolado aqui na Câmara Municipal para o debate que nós estamos aqui para fazer. Nesse sentido, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem toda uma estrutura que fala sobre bases para que o orçamento, que é a lei orçamentária, que é a peça orçamentária realizada no segundo semestre, para que ela tenha essas bases nas quais ela pode, nas quais é necessário que ela observe, para depois, no orçamento, isso vir tudo mais bem detalhado.
colocando em cada um das unidades, em cada um dos setores, os valores exatos que serão disponibilizados para uso de cada um dos setores. Além disso, o orçamento ele tem diretrizes sobre a forma, o que se objetiva alcançar primeiro agora, né, com a lei orçamentária, mas depois também agora com a LDO, desculpa, e depois também com a lei orçamentária, que são diretrizes basilares de toda a administração. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é combate à pobreza, apoio ao ensino infantil fundamental, jovens e adultos e ensino especial, apoio de estudantes, promoção de desenvolvimento econômico, reestruturação de serviços administrativos, busca de eficiência arrecadatória, assistência à criança e ao adolescente, melhoria de infraestrutura urbana, assistência médica, dentre outros. Além disso, ela coloca algumas diretrizes específicas sobre os programas. E essas diretrizes específicas, elas precisam estar compatíveis com o PPA. O PPA é um planejamento que ele é feito também pelo Poder Executivo, ele passou aqui por essa Casa de Leis no ano passado, e ele é o planejamento para 4 anos. Ali são colocadas metas, e essas metas são progressivas para cada um desses 4 anos, de forma que aquela política pública almejada alcance o maior número de munícipes possível dentro de cada uma das áreas. Por exemplo, vou dar aqui para vocês a questão da educação. Ali, no PPA, se tem uma estimativa sobre quantos alunos serão atendidos em cada uma daquelas áreas naquele ano e uma estimativa dessa progressão para os próximos anos. E isso faz com que aquela meta seja identificável e também mensurável, de forma que, quando o Tribunal de Contas, que é um órgão externo de fiscalização, chega para visualizar se as políticas públicas do município estão tendo algum resultado, isso possa ser mensurado. É diferente de quando fazemos planejamentos sem metas concretas, de forma que isso não possa ser mensurado. Hoje em dia, uma das principais formas de mensurar qual é a efetividade do gasto público está no IGM. Estou sentindo que vocês estão com calor, né? É isso? Só um minutinho. Aqui é assim, gente, a gente cabeceia, a gente defende o gol também, estamos aí para isso. Mas vamos lá. Voltando aí nessa questão da efetividade dos gastos públicos, o Tribunal de Contas ele traz essa ideia de efetividade dos gastos públicos, tá bom? Então, o IGM é feito nesses termos. Hoje em dia, o Tribunal de Contas tem algumas especificidades sobre o IGM, sobre formas que ele está visualizando de maior efetividade, em alguns setores específicos. Dentre eles, hoje em dia, a gente precisa falar da questão da tecnologia, né, também. Então, é também um dos pontos levados em consideração pelo IGM. Mas para mostrar para vocês que todo o planejamento do dinheiro do município, ele segue toda uma questão mensurável, toda uma questão de efetividade de resultados, e é por isso que esse debate também é tão importante, para que a gente consiga aproximar a ideia da efetividade dos gastos públicos da própria população. Voltando para o texto legal deste projeto de lei, nós temos, então, a questão, como eu falei, dessas diretrizes sobre quais são os pontos que o orçamento público posteriormente vai levar em consideração. Nós temos a questão da reserva de contingência, que a reserva de contingência ela é um montante que é reservado pelo Poder Executivo para que essa situação de
A reserva de contingência ela é um valor estabelecido pelo Poder Executivo, de forma que haja uma possibilidade de sanar problemas que eventualmente apareçam no decorrer do exercício. Como todo o dinheiro ele é muito bem planejado, é necessário deixar uma reservinha, assim como a gente deixa nas nossas casas, nas nossas contas, quando a gente precisa de uma reserva para uma emergência, é a mesma ideia da reserva de contingência. Ela também é estabelecida nesse momento na LDO, e aqui está que ela é equivalente a 2% da receita corrente líquida. Além disso, ela já traz a proibição de algumas despesas em específico, como, por exemplo, promoção pessoal de autoridades, obras quando não atendidas as que já se encontram em andamento, ajuda financeira a clubes e associações de servidores, pagamento de 13º salários a agentes políticos, pagamentos de sessões extraordinárias no caso dos vereadores e mais algumas vedações. Depois disso, a estrutura do projeto de lei ela traz a execução do orçamento. E, nesses termos, traz a ideia de cronogramas de desembolso, a forma em que o Poder Legislativo também estabelecerá o cronograma de desembolso e questões relativas a questões tributárias. Depois disso, nós temos também, que é o básico de toda a legislação, de toda a diretriz orçamentária, que são as prioridades que serão levadas a cabo no exercício posterior, que aqui foram estabelecidas no anexo da lei, que eu falarei posteriormente. Há previsão para alterações na legislação tributária, ainda mais considerando agora, né, com a que está acontecendo aí, que aconteceu a reforma tributária, a nível nacional, né, teve uma mudança legislativa muito importante na questão tributária. É necessário, portanto, que se planeje alterações tributárias também na parte municipal, até mesmo por uma questão de simetria entre a lei federal. Existem também disposições relativas à despesa de pessoal, como revisão ou aumento de remuneração, concessão de adicional e gratificações, criação e extinção de cargos, criação, extinção e alteração de estrutura de carreiras e provimento de empregos. E, por fim, disposições gerais. Dentro das disposições gerais, entra, inclusive, a ideia de emendas individuais impositivas, que é um instrumento, né, as emendas individuais impositivas é um instrumento que foi possibilitado na Constituição Federal a partir de 2015, com algumas alterações nos últimos anos, de forma que os vereadores podem indicar de forma precisa alguma situação que tenha sido trazida para eles pela população, de forma que isso seja, de fato, executado. Nesse sentido, há um cronograma para essa apresentação e para essa execução em alguns pontos, no sentido de que, se o Poder Executivo vislumbrar alguma inviabilidade técnica do apresentado nas emendas impositivas, é possível que haja algumas adequações a serem realizadas posteriormente aqui pela Casa de Leis. É importante também eu frisar que a lei orçamentária, existe previsão aqui, que a lei orçamentária poderá conceder até 10% para abertura de créditos adicionais suplementares. Em que medida essa informação é importante? Essa informação é importante porque é o limite que é utilizado para que haja pequenas modificações no planejamento original, porque, afinal de contas, como a gente vem falando, essa lei é um planejamento. Então, pequenas alterações elas podem ser realizadas pelo Poder Executivo, sem que isso demande toda
a movimentação da estrutura do aparato de forma que passe de novo aqui pelo Legislativo. Pequenas modificações, que aqui estão colocadas aí até 10% do valor, é possível que isso seja realizado diretamente pelo Poder Executivo. Em linhas gerais, é isso na parte que é relacionada ao jurídico. E quero frisar dessa forma porque, infelizmente, a minha companheira de trabalho não pôde estar presente da contabilidade, então eu vou passar levemente pelas questões dos anexos, que são de competência da contabilidade, apenas para dar ciência sobre esses pontos. Apenas para dar ciência quanto a esses pontos, uma vez que é muito cara a minha pessoa, essa situação de respeito aos departamentos. Então, quero frisar aqui que, a partir de agora, não é a parte técnica que me cabe de fato, por isso que eu vou passar brevemente sobre essas questões. Nós temos dentro dos anexos as despesas obrigatórias, que necessariamente são colocadas nesses anexos dessa lei, riscos fiscais e providências, e neles tem os passivos, as demandas judiciais, avais e passivos trabalhistas também. Temos quais são as metas anuais para o exercício de 2027, especificadas, de forma que é possível ali vislumbrar qual é a receita esperada para o município, que é uma estimativa, claro, né, para os próximos anos, 2027, 2028, 2029, e a avaliação, o anexo da avaliação do cumprimento das metas fiscais, colocando nesse ponto tanto as receitas quanto as despesas. Isso é importante exatamente para que seja possível saber se tem dinheiro ou não tem dinheiro para a realização das políticas públicas. Assim como, grosso modo, nas nossas casas a gente precisa ter esse controle financeiro, é exatamente o que acontece, né, nessa situação aqui de previsão. Há também, entre os anexos, a evolução do patrimônio, há também a origem e a aplicação dos recursos, ou seja, da onde que o município pretende arrecadar receitas e onde ele pretende executar essas despesas. Há anexo específico sobre estimativa e compensação de renúncia de receita. E o que é isso? A renúncia de receita, ela é uma situação em que, por mais que o Poder Executivo ele pudesse falar que não quer aquela receita, ou seja, dar uma isenção para o munícipe, é necessário que ele estime qual é o valor dessa isenção e, assim, ele faça alguma compensação desse valor. Isso é uma necessidade estabelecida em lei pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E, a partir, então, do anexo 5 do planejamento orçamentário, nós temos os mais diversos programas governamentais e os custos que são esperados para o exercício. Dentre eles, temos o programa 1, que é o programa aqui do processo legislativo, que tem a ver aqui com a Câmara Municipal. Então, o programa 1 é sobre o estimado para a Câmara Municipal. Nós temos o programa 2. O programa 2, que é também relacionado aqui à administração legislativa, são os dois primeiros programas, portanto, desse projeto de lei, que são relacionados à Câmara Municipal. E, a partir do programa 3, nós temos as unidades do Poder Executivo. Dentre esses programas, todos eles constam o objetivo
desses programas, ou seja, o que se busca com a aplicação desse programa, a justificativa, o público-alvo, quem vai ser atingido por esse gasto público, no sentido de beneficiado, e qual é a estratégia que vai ser realizada. Dentre eles, nós já temos metas e índices recentes, que foram os últimos apurados, para a aplicação desses valores, e qual é o índice futuro que se espera atingir. Vou dar aqui para vocês um exemplo, aqui do nosso próprio programa, que é aqui da Câmara Municipal, o programa 2 de Administração Legislativa. Ele tem como objetivo assegurar o funcionamento eficiente e eficaz das atividades legislativas. Dentre eles, uma das situações colocadas é a questão da transparência. A gente tem um índice que é o índice apurado atualmente e temos aí uma previsão para esse índice futuro, sempre na ideia de ser o mais transparente possível. O programa 3, portanto, a partir de agora eu vou falar dos programas do Poder Executivo. Nós temos gestão política e administrativa, que é relacionado aqui ao desenvolvimento das atividades do Paço Municipal. Temos o programa 4, que é sobre projetos e atividades da cultura. O programa 5 fala sobre investimentos na cultura. O programa 6 fala de manutenção e fomento à atividade da agricultura municipal. O programa 7 fala sobre manutenção e fomento da assistência social. O programa 8 fala sobre manutenção da saúde municipal, abrangendo atenção básica, especializada e média alta complexidade. O programa 9 é sobre investimentos na saúde municipal também, com algumas diferenças em relação ao primeiro programa. O programa 10 fala sobre educação municipal, sendo os 10 e 11 também sobre educação municipal. O programa 12 é sobre investimento na infraestrutura urbana. O programa 13 é sobre expansão dos projetos e atividades do meio ambiente municipal. O programa 14 fala sobre a manutenção e expansão dos projetos e atividades do esporte municipal. O 15 sobre manutenção de trabalho e renda. É importante destacar também que, se vocês pegarem esses anexos, vocês veem indicação sobre as ODS. O que é isso? ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um conjunto de objetivos relacionados à ONU e é uma forma de acompanhar se o investimento público está sendo bem estruturado de forma a alcançar esses objetivos. É um planejamento que é relacionado à ONU e que tanto o governo federal quanto o governo estadual, como também os municipais, necessitam alcançar esses objetivos. Inicialmente, essa meta ela é até o final de 2030, mas há aí a previsão de que isso se estenda, que se desenvolva mais cada um dos pontos e se estenda essa questão dos planejamentos em relação ao desenvolvimento sustentável. Grosso modo, é isso que é apresentado nos anexos. E na ideia de que nós estamos aqui, não estamos aqui numa palestra nem nada nesse sentido, estamos aqui para debates, gostaria de lembrá-los que, por mais que a gente, de repente, os vereadores analisem as demandas de vocês e, porém, não consigam imediatamente fazer uma emenda neste projeto de lei, de repente, é muito importante que o debate aconteça. Por quê? Porque é uma forma da gente já começar a formalizar essas demandas que vocês apresentarem, de forma que, se não conseguirmos agora, a gente consegue pensar aí num planejamento para os próximos anos, de repente.
no próximo ano, de repente é uma questão um pouco maior, um pouco mais complexa, um pouco mais cara, e dessa forma isso precisa de um planejamento que necessite alguma mudança no PPA, por exemplo, que é um projeto a longo prazo. Então, por todos esses motivos, é necessário, né, que o debate, nesta oportunidade, como em qualquer outra audiência pública que vocês participarem aqui, que isso abranja a maior quantidade de demandas possível. No mais, se vocês quiserem alguma explicação específica sobre algum setor, eu posso consultar aqui o projeto de lei. E alguma também dúvida específica sobre o corpo do projeto de lei em específico, a gente está aqui para sanar essas dúvidas. As demandas apresentadas, elas serão formalizadas junto à comissão de orçamento, e daí os vereadores, a partir delas, vão dar algum encaminhamento para elas, seja continuar estudando como fazer para concretizá-las, seja informar o Poder Executivo, como os vereadores já vêm fazendo, né, por meio de envio de ofícios, por meio de participação de reuniões. Para nós, para nós enquanto Câmara, né, que é o órgão de representação do povo, tenho certeza que cada um dos vereadores está aqui para ouvir o que vocês têm a dizer e para concretizar, como representantes que são de vocês, de todos nós, na realidade, para concretizar isso que vai ser trazido por vocês. Como explanação geral, abarcando até mais do que de fato me cabia, eu finalizo a minha fala e eu volto a palavra para o presidente da comissão, ou para o presidente, não sei como que vocês querem fazer. Então, volto a palavra para o presidente para a continuação e início dos nossos debates. Obrigada. Obrigado, doutora Carol, pelas explicações. E, a partir de agora, está aberto à população. Wellington. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É com muita satisfação que a Diretoria de Cultura e Comunicação Social do município e também aqui uma parte da equipe do Centro Cultural se sente lisonjeado em estar podendo participar desse debate. E eu gostaria mais de enaltecer a fala da doutora Carol na sua explicação, reforçando que o dia de hoje aqui, que é a gente debater a LDO, já vem há algum tempo a gente trabalhando isso lá dentro da prefeitura, com o PPA, com várias reuniões com o senhor prefeito municipal, com o pessoal do jurídico, com o pessoal das finanças. Então, assim, para a gente chegar hoje aqui numa LDO de aprovação de vocês, dentro da parte cultural, a gente já se falou muito sobre isso e o que a gente vai poder fazer para o próximo ano. Então, seria mais uma fala de conscientização, da gente saber qual a importância do dia de hoje e a importância do trabalho que foi desenvolvido durante todos esses meses que antecederam para a gente chegar aqui hoje, né? Dentro do orçamento que a parte cultural terá para o próximo ano, né? Então, óbvio que a gente, enquanto gestor de cultura, gostaria de fazer muito mais do que nós já estamos fazendo, mas a gente entende que nós temos um orçamento e que esse orçamento tem que ser seguido, né? Dentro já, obviamente, do que nós trabalhamos durante esses meses anteriores. E eu gostaria aqui de aproveitar o ensejo aos nobres vereadores, em nome de diretor do Centro Cultural, que eu fui por muito tempo, em pedir a vossas excelências
que seja avaliado por emenda parlamentar para o próximo ano a cobertura do Centro Cultural, que hoje é uma realidade que nos preocupa bastante, pois o telhado lá ele não anda muito bem, e isso me preocupa bastante. E também a questão de placas solares para aquele espaço, pensando na diminuição da energia, que hoje está beirando 1.300, 1.400 mensal, ao meu ver, um valor alto, e pensando nos dias de calor da nossa região, já colocamos mais ar-condicionado para atender a demanda daqueles alunos e funcionários que ali passam todos os dias. Lembrando que nós atendemos ali mais de 500 pessoas, entre banda marcial, projeto guri, sala de informática, sala de teclado, curso de teclado, orquestra popular caipira, viola, e muito também temos a parceria naquele espaço com o pessoal do esporte, que usa do espaço com a dança à noite. Temos também, durante os sábados, o projeto muito importante do município, que é o AJA, funciona naquele espaço também. E pensando nisso tudo e na melhoria do benefício à nossa população, gostaria que vocês tivessem a sensibilidade de, se possível, para o próximo ano, nos beneficiar aí, a gente sabe da imensa demanda que vocês devem ter todos os dias, mas já está vendo essa questão do telhado, que me preocupa, pois quando chove bastante, molha o prédio por dentro, né? E essa questão realmente das placas, que é algo necessário. E, ao meu ver, estamos gastando, não por querer, mas pela realidade da região, um montante bastante grande. Agradecer a todos que puderam participar aqui da LDO de hoje. Muito obrigado pelo convite. Só lembrando, né, Wellington, pelas impositivas nossas, dos vereadores aqui, nós estamos fazendo geração de energia no centro de saúde, para fazer esse ano. O ano que vem tem da educação, quem sabe vai chegar a vez do Centro Cultural também. Mas eu agradeço a participação e por ter também colaborado na elaboração desse plano. Obrigado. Né? Alguém mais? Estou vendo o Sargento Renato aí. Sargento Renato quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui. Estou participando esses dias aí como é que fala, da sessão que vocês estão fazendo, né? Eu já vim em 2 sessões. E, assim, faz 2 meses que eu mudei para cá, para Inúbia, e eu já morei, há 35, 40 anos atrás, mais ou menos, eu já morei aqui em Inúbia. E eu queria fazer um pedido, assim, para vocês, sobre a questão dos idosos. Tipo, o meu pai, né, ele veio para cá conosco. E eu precisaria, assim, para mim e tanto para outros também, algum carro, um veículo para poder estar carregando eles para levar para o centro-dia, para levar para os lugares, porque ele fica muito em casa, sabe? E eu queria ver sobre isso. E também outro pedido, assim, eu pego ônibus, né, todos os dias para trabalhar para fora, para Oswaldo Cruz, que eu morava lá, eu vim para cá. E eu acho que está muito caro, não sei, esse passe do ônibus, né? E eu gostaria de saber se não tem como, não sei, arrumar um ônibus, alguma coisa, ou pagar mais em conta para a gente estar indo, né? Para dar como é que fala,
uma ajuda, né, na nossa economia em casa, né? Porque fica muito caro, muito pesado, né, a despesa. Aí tem que pagar ônibus para ir e voltar. Eu estou achando que está um pouquinho puxado, né? Eu ouvi falar que antigamente o ônibus era mais em conta aqui, né? E agora está muito caro. E assim eu fiquei sabendo, né, sobre as outras cidades ao redor que eles não pagam nada com ônibus para poder ir para outra cidade trabalhar. Então, eu gostaria, encarecidamente, se vocês pudessem estar olhando para essa parte, a questão, né, do ônibus, a questão dos idosos, né, porque eles precisam também, né, movimentar, sair para os lugares, aí fica difícil para eles estar indo. Tá? Muito obrigado a vocês todos. Tá? Obrigado pelas palavras, pelo pedido, mas eu já anotei aqui para a gente, e nós vamos estudar essa questão do transporte para o centro-dia e o transporte para os trabalhadores que vão em outra cidade. Isso aí vai ser levado ao conhecimento de todos aí para ver o que dá para ser feito. Né, Edgar? Sargento Renato quer. Então, eu vou falar pelo sargento que nós temos uma dívida com ele, mas eu ainda acho, eu tenho essa dívida, né? Eu e mais vereador, prefeito também já assumiu. Uma hora sai, vai sair. Lar Batista. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade e o privilégio de estar aqui participando de tudo isso. Quero agradecer ao município, porque o município ele tem sido muito parceiro da nossa instituição, o Lar Batista de Criança. Não existe nenhuma indisposição, nada com relação ao município. Tudo que a gente precisa é toda essa parceria para que a gente alcance essas crianças é perfeito. E eu acho que talvez, como morador aqui do município de Núbia, há 1 ano e 2 meses, né, o meu filho fala assim, quando volta, né, das viagens, cheguei na minha terra agora, né? Então ele é apaixonado aqui pelos amiguinhos da escola, o Gabrielzinho, né? Ele é fã do Gabrielzinho. A gente teve um evento no ginásio e eu queria saber se é possível, se já existe um projeto, né? Eu sou pouco conhecido disso, de revitalizar aquele espaço, algumas quadras que tem aqui no município, né? Até para as crianças, né, poderem brincar. O município é um município muito seguro, então você vê assim, 8, 9 horas, 10 horas da noite, as crianças estão brincando, né? Isso é um sonho, né, para qualquer lugar. E é isso. Quero parabenizar a todos, porque me dá muito orgulho de estar vivendo no município que é maravilhoso, é um sonho. Tá bom? Obrigado. O senhor fala da revitalização desses espaços dentro do lar no município? Não, do município. Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Alô? Boa noite a todos. Eu estou para já que pediu o pedido,
Eu queria pedir um pedido para mim aí, se a prefeitura podia fazer para mim, cortar um pé de coco dentro da minha área lá, aqui no município de Núbia, e eu não tenho condições de pôr um guincho lá para cortar o pé de coco. Queria ver se vocês solicitavam isso aí para mim. Vocês previs? Eu não entendi. Eu agradeço muito. Que Deus abençoe vocês. Responde aí. Boa noite a todos. Embora o tema seja da gestão e governo, mas nós atendemos a população em situações onde o crescimento dessas árvores compromete a segurança de energia e atendimento e tudo mais. Eu acho que já houve uma aproximação dessa situação do senhor aí. Acho que sim, e vou confirmar com o nosso diretor de governo e gestão, que estava para São Paulo, chegou essa noite. Amanhã a gente pede para ele dar uma passadinha lá e ver se a situação se enquadra nas que a gente pode auxiliar, na questão de poda, né? E havendo isso, provavelmente o município irá contratar aí, não só para a vossa situação, mas como outras se fazem necessárias, e eventualmente ocorra a prestação de serviço, né, na ideia de fazer a poda segura, tá ok? Sobre a revitalização das praças esportivas, estava conversando com o Joãozinho, e hoje também estive na licitação lá. Aquela quadra ali do conjunto habitacional Avelino Guelph, ela será revitalizada, já está sendo contado o material para revitalização, né, Joãozinho? A cinta epóxi e o material que vai ser utilizado nessa quadra aqui e na quadra do Avelino Guelph. Já vai ser providenciado já os orçamentos para passar para o pessoal da licitação. Vamos, pastor? E o ginásio também, tá? Já tem previsão de reforma já, através de uma emenda do deputado e a complementação com recurso próprio da prefeitura. Mas a gente agradece a sugestão, né? É válida, isso vem reforçar o que a população precisa mesmo. Isso é muito bom. Mais alguém? E a respeito do CCI, dos idosos lá, a Lucilene estava falando ali, eu também já recebi reclamação. Vários pedidos para a gente providenciar, porque tem um pessoal que já está difícil para ir lá frequentar o CCI da Valdete, né? Que ela ama, Valdete, que ela ama aqueles velhinhos. Meu Deus do céu. Para Valdete ficar sem aqueles velhinhos ali, meu Deus, acaba. Ela surta. Eu pedi a palavra para o senhor presidente para dar conhecimento para os presentes das últimas demandas, de algumas delas, conforme os vereadores forem lembrando também, eu convido-os para que me ajudem aí, mas na ideia de que dar publicidade para o trabalho dos vereadores, o que eles vêm fazendo, principalmente nas comissões nesses últimos tempos, tendo em vista a importância da atuação das comissões nesse levantamento de demandas, no primeiro momento, e depois no acompanhamento da execução das políticas públicas. Como já mencionado aí, a questão, então, da atividade delegada, que é uma demanda que já foi mencionada há bastante tempo, né? Que é a questão de uma área industrial, né, para que seja possível o fomento de emprego no nosso município. Acho que esse tem a questão da ideia do repasse, né, Carlos? Só um momentinho aqui. Repasse para o asilo, o senhor quer comentar? Comenta.
Boa noite a todos. O que eu tenho pedido é para o asilo, para pegar um repasse, para montar, muita cidade está montando um asilo no centro meio-dia. A pessoa vai cedo e sai depois do almoço. Almoçado, tomado banho e volta para casa, para não ficar o dia todo. Aí eu pedi para ver se coloca um recurso a mais no orçamento para atender essa parte no asilo nosso aqui em Núbia. Boa noite. Boa noite, posso? Vereador Carlos, sobre essa situação do centro-dia, ela já existe. De meio período? Não? Porque a gente teve uma reclamação um tempo atrás solicitando mais vagas, né? E a gente diligenciou junto aos gestores do asilo, que nos foi explicado que, muito embora pareça que é só permanecer no local para passar o dia, demanda de assistente social, de todos os cuidados básicos, e isso acaba onerando a estrutura, mas que eles fazem sempre o possível. Então, acho que eu não entendi direito, acho que é uma situação um pouco diferente. Ô Jordão, eu conversei com a assistente para montar o meio-dia fica mais barato. E é para a pessoa mais nova, para ir começando, se acostumando, para quando chegar à idade mais avançada. Eu gostaria só de pontuar uma situação, eu dei um sinal, mas acho que não ficou muito, já que nós entramos no tema, sobre a questão da atividade delegada. A gente ainda não passou uma posição formal, porque a gente não está analisando, mas essa semana passada o prefeito deu ok e nós solicitamos para o sargento Renato a minuta do convênio, do acordo entre o município e a polícia. Essa minuta está em análise, entrou essa semana no jurídico. A gente está ponderando e analisando, acredito que não vai demorar muito, a gente já está dando seguimento na situação, mas desde já atendendo até o pedido dos vereadores e entendendo a necessidade do município e muito mais as vastas explicações do nosso sargento aí, que tanto nos ajuda no município, o prefeito deu ok para seguimento. Então, só para comunicar a vocês, gostaria de dar essa informação com a situação mais finalizada, né, sargento? Mas informalmente já houve o ok para a gente dar seguimento, basta só os finais dos trâmites legais aí para assinatura, ok? Carol? Acrescentando então a essas demandas que eu já mencionei, os vereadores que quiserem complementar o que eu estou falando, que eu só estou citando, mas se vocês quiserem detalhar um pouco melhor as coisas que eu for apresentando, teve a questão, a apresentação da ideia da especialização sobre a questão da poda das árvores, né? O senhor quer falar sobre? Boa noite, gente. A respeito da poda de árvore aqui da nossa cidade, nós tá em falta de pessoas que podam a árvore, né? Então eu pedi para a doutora colocar aí no plano aí, para o prefeito, né? Para que ele possa fazer um curso aí de poda de árvore, né? Para que a gente tenha mais pessoas aí para trabalhar aí, para podar as nossas árvores aí de Núbia. E está faltando. O pessoal está querendo podar e não consegue, porque não tem, né? Então, é isso aí, gente. A gente está precisando de mais trabalhador, pessoas especializadas que podam a árvore, né? E é isso aí. E já passei isso aí para o prefeito também, e ele disse que está vendo essa parte aí. É isso aí, doutora. E a outra questão que foi levantada nas últimas reuniões dos vereadores foi a questão de aperfeiçoamento de corte e costura na ideia de profissionalização, para que mulheres passem... Acho que foi eu que citei esse da corte e costura, né? O senhor quer explicar? Posso falar? Boa noite aos vereadores, boa noite às famílias. Até bom que a Lúcia está aqui. Boa noite, Lúcia, você do corte e costura. O pessoal, eu pedi, Lúcia, que você, como uma grande profissional, não sei, ver um meio, alguma coisa, para estar ensinando
a nossa população, quem queira aprender, as mães, entendeu? Claro, eu até queria que nessa pauta aí, o Carol, colocasse, eu não sei, ali, não sei como é que é, se precisa estar reformando, se o senhor prefeito, né, poderia olhar também por ali, se vai precisar, né, Lúcia, uma reforma no futuro para 2027, como a LDO é para 2027, que eu acho assim, bastante pessoas me perguntou, né, pô, a Lúcia é uma grande profissional, só que eu entendo que para você dar aula precisa ter uma adequação ali, né, e aí eu até citei aqui que o prefeito olhasse pelo corte e costura, né, eu tive conversando com bastante mães que perguntou, a gente queria ir lá no corte e costura, aprender, mas a gente não sabe, ou se vem um curso lá de, como é que fala lá? Isso, do Senai, que junto com você, né, para aumentar. Claro que a gente entende que lá tem que ter uma estrutura, né, tem que estar uma arrumada, não sei como é que é lá também, né, mas aí a coisa do prefeito tá olhando para isso, tá, doutora? Então, Fábio, vou responder a sua pergunta. Boa noite a todos, eu agradeço pelo convite, né, que eu tive aqui e o Edson me convidou. Então, sobre o corte e costura. O corte e costura está de portas abertas à população, só que essa renda aí de pessoal recebe Bolsa Família, isso impede muito. O pessoal fala assim, eu não quero aprender a costurar, porque senão eu vou perder a minha Bolsa Família. Então, eu tenho, assim, o prédio não é bonito, você olha para fora, não é bonito, mas lá dentro é tudo arrumado, tem as máquinas eletrônicas, que elas até falam que o Fernando comprou 4 máquinas eletrônicas, e lá não falta nada, só falta coragem do pessoal ir lá. Entendeu? Lá só falta coragem. Aí, que legal. É bom que isso também seja divulgado, né? Para a população poder ir, então, né? Eu não vou te falar que o prédio é de primeira. O prédio não é bom. Ele, assim, você sabe que ele é antigo. Quando chove, por cima não chove, telhado é bom, chove por debaixo das portas. Mas isso daí, né, não vem ao caso, porque muitas vezes já me falaram para que mudar eu de lá. E eu falei, eu não posso mudar daqui, que eu preciso de um prédio grande, e eu sei que a prefeitura não tem essa acomodação para nós, né? Então, é melhor eu num prédio antigo, que tem acomodação para todo mundo, do que eu num prédio bom, novo, pequenininho, que não compete o que tem lá, né? Mas lá é tudo muito bom, a energia tem os cabos, tudo feito, não tem nada queimado, nada errado, tudo bom. Só falta a população ter vontade, porque todas as trabalhadoras que estão nas fábricas tem Linoforte, tem em Lucélia, tem aqui nas duas, todas passaram por mim. Então, tem mais de 200 pessoas que por ali passaram. Quem tiver coragem, estão empregadas. Inclusive, as gerentes são todas minhas alunas. Foram, né? Já minhas alunas, graças a Deus, né? Hoje elas estão todas dependentes, cada uma. Aquelas que costuram em casa também, tem várias delas que trabalham em casa, né? Que nem a Bianca do El, né? Tem a Lúcia, tem várias que faz já particular. Então, isso daí, não, só se quiser mudar a gente de lá para um outro prédio, mas, assim, a estrutura em si, para aprender a costurar, tem tudo. Aviamento, não falta nada. Tudo que eu peço nunca foi negado. O Joãozinho está ali, ó. Então, tudo. Não, sim, eu acho que falta mais para o pessoal saber isso, que lá está aberto, entendeu? Portas porque abertas. As pessoas que me perguntou só citou, entendeu? Que queria participar mais, que queria participar. Por isso que eu coloquei, eu falei assim, foi até bom que você esteja aqui, quero te agradecer também e dizer, fiquei feliz da sua fala, de dizer que o prefeito está dando todo o apoio por lá, junto, né? Então isso é bonito, é bom saber isso, né? Muitas vezes eu também estou levando a aparência de fora, por isso que eu citei. Se precisasse uma reforma, porque eu tenho certeza que o prefeito Fernando, ele vai, se precisar, ele vai fazer. Como ele faz, a gente fala que ele vai e executa, né? Então, entendeu, o que dependia aqui da prefeitura foi feito. Eu acho que não melhora o prédio por causa dessa história do trem que vem, que não vem, né?
Então, não pode ter a melhoria, não sei se é por isso, porque lá falta uma grande calha lá, que esse vazamento todo que eu estou falando é por causa de uma calha, que eu acho que deve ser um pouco caro, então não conserta. Mas, assim, o Coca sabe, é de conhecimento de todos essa calha. Então, e outra pauta que eu queria, né, falar, aproveitando a amiga falou ali, do idoso. Então, eu vejo assim muitas famílias que estão assim com bastantes pessoas doentes em casa e tem um para cuidar. Então, eu não sei se seria viável, se teria como assim a prefeitura está ajudando um cuidador 2, 3 vezes por semana numa casa, porque eu vejo tem situação aí que tem 3 doentes acamados, cadeira de rodas e um para cuidar. Você entendeu? É dar banho, é levar, buscar no centro de saúde. Tem gente que não sai do centro de saúde, que tem 3, 4 doentes em casa. Então, eu não sei se pode ser, né, uma ajuda assim, mas eu acho que... Eu estou falando que ela estava pedindo condução para levar, né, para o centro-dia, mas tem pessoas acamadas que não tem como ir para o centro-dia porque não aceita lá se já está acamado, não tem como ir para lá mais, né? Então, está em casa. E daí o dono da casa não tem condições de cuidar mais quase que sozinho, né? E era isso daí. E eu agradeço. Obrigada. Ninguém vai. Então, mas eu não estou falando para você que o pessoal não quer aprender a costurar para não ter obrigação de trabalhar. Entendeu? Não quer aprender a costurar para não ter obrigação de trabalhar. Porque até o RH lá de Oswaldo Cruz me liga direto. Dona Lúcia, não tem? A senhora não tem costureira? Manda para mim. Esses dias eu mandei 2 meninos, que eu estou ensinando até os meninos já, né? Mas não tem como. O pessoal não quer aprender para não perder a bolsa. Eu agradeço a fala da dona Lúcia, e não só a fala também, agradeço a disponibilidade dela que ela tem de ensinar as pessoas aí. Quando o Fábio estava falando, eu estava imaginando quantas pessoas a senhora já ensinou aqui em Núbia o corte de costura, né? E então o trabalho da senhora para a Núbia é muito importante, né? Porque forma pessoas que levam sustento na família. E sobre o cuidador que a senhora está falando aí, se eu não me engano, Carol, da outra gestão já, né? Da legislatura passada. Eu tenho indicação nesse sentido aí. Na minha indicação, né, coloquei assim, que contratasse 2 pessoas para estar passando nessas casas que tem pessoas acamadas, para dar pelo menos um dia de folga para a pessoa da família, né? Então, foi bom a senhora renovar esse pedido aí, para a gente estar olhando isso aí. Desde já vou fazer uma indicação ao senhor prefeito, no nome dos 9 vereadores, porque é uma coisa discutida entre nós aqui, e para que ele possa estar olhando com carinho aí esse pedido da senhora. E se der para também já colocar na LDO aí, né, Carol? A gente vai estudar também essa possibilidade, tá bom? Muito obrigado. Alguém mais? Sargento? Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Jordan. Como que está o andamento aqui dos terrenos da DENIT, que está indo, né, por causa das pequenas empresas? Acho que tem 2, né, que até procurou você, né? Alguns, 2. Só para saber a situação. Deixa eu tentar ser mais claro, é uma situação um pouco complexa, então vou tentar explicar de uma forma mais singela. A gente tem um problema nesses terrenos porque eles fazem confrontação com a área da União, que é as áreas de ferrovia. Então, discutir limite com a União é sempre muito complicado. A gente diligenciou em São Paulo, na Secretaria do Patrimônio, junto ao DENIT, para tentar ajustar uma situação ou outra por conta dessa confrontação.
mas tudo que vai para a União é um pouco mais complexo. A gente foi em um lugar, não era ali, aliás, era ali, mas a gente só pode ajudar até certo ponto, daqui em diante vocês têm que procurar outro local. Os vereadores e o prefeito também diligenciaram em Brasília nesse sentido, até onde eu sei, na última viagem que teve. Então é tudo muito moroso. Por que a gente está tendo essa discussão de confrontação? Porque o terreno que é nosso, ele é um pouco estreito. Então a gente está tentando ampliar, que a União nos repasse uma faixa de terreno para poder ter um urbanismo, um aproveitamento melhor desses lotes, já que são áreas que estão paradas. Então, vereador, respondendo, a gente está à mercê da União, que é moroso, a gente fica meio travado. Diante dessa situação, o prefeito fez uma alteração momentânea, a gente visualizou a necessidade de empregos, porque existem empresas que estão tentando se instalar, e aí a gente abriu uma conversa com o Lar Batista de Crianças, porque existe uma área aqui próxima ao conjunto habitacional João José Soares, né? E há o interesse do município em adquirir uma área de quase 1 hectare e um pouquinho ali, que serviria para a gente fazer vários lotes industriais e, no fundo, utilizar em favor da população, uma agrovila ou alguma coisa nesse sentido. Em conversa com o Lar Batista, a gente está aqui com o nosso amigo pastor aqui. Eles também demonstraram interesse, porque o capital é interessante para que eles possam aplicar na entidade. Existe uma burocracia também sobre isso, porque, enquanto entidade, eles precisam prestar conta à justiça, ao promotor. Então, nós marcamos uma reunião lá com o promotor, tivemos lá conhecendo o doutor Daniel, que é o novo promotor da comarca. Demos as boas-vindas para ele, muito gentil, atencioso, analisou a demanda e sinalizou uma concordância prévia em um município fazer uma desapropriação amigável dessa área, mediante alguns requisitos. Então, nós estamos ingressando com uma ação em conjunto, né, pastor? Entre o lar e a prefeitura, e colocando à disposição da justiça para o promotor se manifestar e explicando o interesse público sobre a área, o destino que vai ser dado para ela, e ocorrendo tudo certo, a perspectiva é que o promotor concorde com a aquisição e acompanhe o gasto junto com o Lar das Crianças, que é o que eles querem também. Sempre muito transparente, muito plano, diga-se de passagem, o Lar nas suas condutas. Eu parabenizo, pastor, o senhor e o Gerson e toda a equipe, né, pelo empenho e belo serviço prestado. Tá? E, havendo sucesso, a homologação do juiz, a gente adquire essa área. Essa tem intenção de ser rápida, em coisa de 2 meses aí a gente está com o assunto resolvido. Essa é a expectativa que nós temos. E aí a gente faz o desmembramento e alienação por meio de licitação para empresas interessadas em abrir uma área industrial. Essa daqui do lado a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. Essa foi a saída que o prefeito encontrou para poder atender a população na questão de emprego, sem prejudicar o andamento dos trabalhos e usar o dinheiro de forma correta em prol também do Lar Batista. É só. João, posso, Obrigado. senhor presidente? João, posso aproveitar já o seu inciso, você disse sobre... Doutor, boa noite. Eu comentei com a doutora Carol, como essa LDO, eu já estou falando, bem entendido, já estou pensando em um ano que vem, tá? Não estou pensando nesse ano. Que você disse, você respondeu a pergunta do nobre vereador do João. Eu tive conversando em Oswaldo Cruz com várias pessoas. Inclusive, hoje nós temos uma extensão da Coca-Cola, que ela tem interesse de tentar entrar aqui. Ela entrou em Oswaldo Cruz, lá ela paga aluguel, se você não sei se vocês sabem, que tem uma extensão da Coca-Cola. A Coca-Cola é de Regente Feijó, transforma, vem aqui mais de 10 caminhões por dia aqui. Mas vamos lá. Eu queria, até eu pedir para a doutora colocar na LDO 2026. Não sei se o senhor possa também, assim, pensar junto ao prefeito, ao Edgar, nosso vice-prefeito aqui, por que o ano que vem a gente tentar pensar numa área próximo à Inúbia Paulista, que ela seja rural, tá? Que com dinheiro, não sei o valor que vai comprar bem próximo. Vamos dar um exemplo. Hoje, o alqueire de terra está custando, vamos colocar aí, 150 mil, 300 mil hoje. Vamos colocar de 300 a 350 mil.
e ali dividiria em 6. Você trazia 6, tentava, não sei, aí precisava o Fernando para 2027, tá, doutor? Eu pedi para a doutora Carol colocar, e isso não é agora, tentar trazer empresas um pouco maior que gerem um pouco mais de emprego. Tipo uma Coca-Cola, sei lá, Marília, Marilã, tentar ir lá, ver se ela não tem interesse. O porquê? Porque esse corredor aqui, eu me informei com o vereador de Tupã, Tupã está tentando trazer ela. E esse corredor de Oswaldo Cruz a Panorama não tem uma. Vou dar exemplo a Marilã e Marília. É só Marília. O caminhão de Marília vem de lá e entrega lá em Panorama. Mas aí eu estou dizendo para 2027. Pensar nisso. Ou uma emenda impositiva. Você está entendendo? Tipo assim, por que eu falo? Compra mais área, uma área maior. Em volta de Núbia. Tem que tentar pensar, né? Então, tipo assim, eu até pedi para a doutora colocar na LDO para 2027, tá? Não é para agora, tá? Eu já quero aproveitar o ensejo também, senhor presidente, parabenizar a você, doutor, da Polícia Delegada, junto ao prefeito Fernando, né? A atividade delegada, né? A Polícia Delegada. Vocês sabem que o sargento, não é porque o sargento está aqui, eu não sendo vereador, eu bati em cima disso há anos. O Jordão até ficou bravo comigo, tinha vez que eu chegava lá e xingava, e com todo respeito, né? E brigava, porque eu acho que isso é segurança. E nós precisamos falar em segurança também. Graças a Deus, nossa cidade ela é calma, não temos problemas de segurança, né? Mas eu quero agradecer aqui a você, doutor, em seu nome eu agradeço o nosso prefeito, Fernando, vice Edgar, administração e os amigos vereadores, porque eu acho que sozinho a gente não faz nada, né? Então esses 9 vereadores que estão aqui pensou também de trazer a polícia delegada para o município, você está entendendo? Porque você vai estar mais contato com a polícia, e um dia eu conversando com o sargento Renato, ele disse, vai ter uma estação cultural. O Hélito vai lá, fala, o comandante, precisa de dois policiais que fiquem aqui às 8 horas. A polícia vai ficar ali às 8 horas. O Hélito vai ficar despreocupado. Claro que ele vai ter que colocar um segurança. Então, isso vamos falar sobre, que eu estava conversando um dia com o comandante ali também. Lucélia teve um jogo de futebol no ginásio de esportes. A polícia delegada ficou lá às 8 horas. Nós temos o futebol, que hoje nosso futebol, nosso esporte é de parabéns, é um esporte bom. Nós temos a saúde, vai precisar lá na saúde, que fique lá em frente, na educação, nas escolas. Então, assim, eu acho que eu pedi isso, eu quero agradecer também aos vereadores, né, que esse ano pensou isso daí. Quero agradecer você também, doutor, e o nosso prefeito Fernando, vice Edgar, que olhou para isso também, tá bom? Muito obrigado. A palavra, senhor presidente. Vereador, só para não perder a linha, agradeço, mas a gente tem que ser justo, eu sou o executor da formalização, essa é uma obra tanto do prefeito como de todos os vereadores, eu agradeço muito de coração, o reconhecimento é sempre bom, mas, né, de qualquer forma, obrigado. Sobre a questão da área, eu acho que a gente está numa oportunidade muito boa. O vice-prefeito está aqui, ele é um grande defensor dessa situação. Gostaria de passar a palavra para ele que ele explicasse. E acho que ele até pediu, né? Na época. Boa noite a todos presentes. Boa noite aos novos vereadores. É muito bacana, muito bom na audiência pública você vê a população, por ser pouco, mas algumas pessoas participando. Eu acho que isso é muito importante, né, a participação da população, porque assim nós ficamos sabendo as necessidades, né, dos nossos munícipes, das pessoas. E em relação a essa questão dessa área industrial, dessas empresas, que é um sonho que eu sempre, desde a época de vereador, eu venho falando sobre isso aqui. E o Fernando, eu e o Fernando, a gente senta para conversar junto com outras pessoas.
E o Fernando gosta muito dessa ideia, Fábio. Nós gostamos muito dessa ideia, né? E quem não gosta, né? Mas nós sabemos também, através de estudos que nós até fizemos, pesquisas, assim, conversas com empresários, que há necessidade realmente de espaços na nossa região. Inúbia, todos sabem que é uma cidade muito bem localizada, nós temos uma localização muito boa, porém, nós temos o interesse dessas empresas, Fábio, desses empresários, é justamente uma área que é muito complicada para a gente. A gente conseguiu um espaço agora para a gente fazer o tão sonhado recinto também, que é um sonho aqui de todos nós, do nosso município, e todos querem aquela área porque é fácil de evacuar, logística boa, fácil de sair. Então, é uma discussão que é bem ampla. E eu acho que talvez, não sei se o prefeito vai usar toda aquela área para fazer a gente está fazendo, a menina está fazendo o projeto, né? Para ver se talvez vai usar toda aquela área para o recinto e que talvez sobre alguns espaços ali, sim, para que nós possamos estar disponibilizando para algumas empresas de médio porte, né, que tenham interesse de vir estar lá no nosso município. Isso é uma luta e vai ser uma honra e um prazer a gente ter isso aqui no nosso município, porque nosso município é muito bem localizado. Nós temos potencial para isso. Eu queria te agradecer, vice-prefeito. Eu também não citei que precisava ser na entrada. Eu também acho, sim, você está com o pensamento certo, mas nós temos em volta da nossa cidade que tem sempre alguém, sempre tem 2 alqueires, 3 alqueires, que possa, né? É isso que eu quis dizer. Eu estou dizendo isso para falar assim, claro, ali na nossa entrada, como teve agora, né, a compra desse recinto, vai ser muito bonito. Mas assim, eu acho que em volta de Núbia, para aumentar a cidade, entendeu? Nessa área industrial também, pensando em empresas um pouco maiores também que se instalem aqui. Eu compreendo, nobre vereador Fábio, mas é o que eu disse. Por exemplo, nós tivemos conversa com algumas empresas, alguns empresários já referente a isso, de médio porte. E o interesse dessas empresas não é por exemplo, indo para Sagres, uma logística que fica, para eles, na cabeça deles, talvez ficaria inadequada. Então, eles querem próximo à rodovia. E o local mais próximo à rodovia é essa área que eu citei. Mas nada impede de que, talvez, se você tiver algum empresário, alguma empresa que tenha realmente um interesse e ele não se importe que tenha um terreno na saída para Sagres, na saída para Lucélia ou para outro lugar, pode trazer para o gabinete que, com certeza, o Fernando vai abraçar a causa. Pode trazer. Certo. Obrigado, Edgar, vice-prefeito. Boa noite a todos os nobres vereadores, doutora Carol, doutor Dan, o vice-prefeito Edgar. Boa noite a todos vocês. Parabéns por estar aqui, atendendo nossos convites. Eu também queria aproveitar o gancho aí sobre a saúde, que a gente esteve falando, sobre... É de conhecimento de todos que tempos atrás eu trabalhei na saúde, na ambulância, e eu vi algumas necessidades para o nosso povo ali na cidade de Marília. Ali em Marília, a gente já andou até fazendo algumas indicações para fazer uma casa de apoio. Mas como ali em Marília a gente não é um lugar só como Jaú, ali em Marília tem vários pontos para ser consultado. Então, acho que essa casa de apoio ali não daria certo, porque tem a locomoção do pessoal de um lugar para o outro, e aí ia ter que ter um carro, alguma pessoa, um funcionário ali para poder estar fazendo essa locomoção dos pacientes. Então, a gente vê que é meio complicada essa situação. Então, eu queria ver,
deixar registrado aqui se não teria, talvez, a possibilidade de estar locando uma pousada perto dos lugares que for necessário, porque não é sempre que um paciente vai precisar de ficar lá. Mas a gente já deparou com alguma situação que fica o paciente internado e às vezes o acompanhante fica junto, de repente ele é dispensado, porque talvez o paciente vai subir para o UTI e essa pessoa fica lá, às vezes posando até em bancos, igual eu já vi essa situação. Então eu queria ver se não teria essa possibilidade da prefeitura estar, quando for preciso, que não é sempre, de estar pagando essa pousada para quem necessitar. Isso aí eu queria deixar registrado. Muito obrigado. Falar, senhor presidente. Na reunião passada, a gente se reuniu aqui, a gente conversando, nós vereadores aqui. Aí eu pedi para a doutora Carol que a gente precisava de um médico cardiologista, né? Pelo menos 2 vezes no mês, para a nossa população, para facilitar mais, né, o trabalho, né? Às vezes está saindo fora, né? E ela anotou aí tudo certinho. E a gente conversou com o Fernando lutou. O Fernando, ele luta, né? Ele trabalha. O nosso vice-prefeito aí junto aí também. Os dois lutaram bastante aí para trazer esse cardiologista, mas ainda não deu certo, mas estão tentando, né? Para que a nossa população se sinta mais à vontade aqui, né? E só isso aí, presidente. Vereador Coca, bom, já está em estudo também esse negócio da contratação do médico cardiologista, né? E a ideia do Mauro aí, eu acho uma boa ideia. Porque eu via também essa dificuldade aí de Marília, né? Que tem Santa Casa, tem Hospital Mário Covas, tem São Francisco, das clínicas, é tudo, e é longe um do outro, né? Então, para centralizar isso aí fica meio difícil mesmo. Mas essa ideia da pousada aí dá para se estudar, né? Vamos ver com o pessoal da prefeitura se há essa possibilidade aí de alugar uma pousada para que a pessoa possa ficar abrigada lá nos momentos, né? Carol? Tô. Pegando o gancho na conversa que nós estamos aqui tendo sobre a questão do distrito industrial, de uma área industrial, na parte que me cabe, né, de voltar sempre para a questão de legislação, e enfim, gostaria de pontuar a importância do desenvolvimento e da participação também da população nas discussões que eventualmente ainda vão acontecer, porque a gente está em fase de revisar o nosso plano diretor, né? Então, uma das questões que o plano diretor traz é a questão de planejar o que fazer em cada área do município. Então, nesse sentido, já registro, né, a importância do plano diretor para o nosso município e a importância dessa discussão em conjunto com a discussão da área industrial, enfim, da área rural, que é uma coisa que acaba acompanhando a outra. Era esse o ponto que eu precisava levantar no momento. Era isso, presidente. Eu acho que foi bem aproveitada a nossa audiência pública, a participação de vocês, muito importante, a presença. A gente agradece mesmo. O vice-prefeito Edgar, o Jordão, o jurídico da prefeitura, o Wellington da cultura, e os munícipes em geral, o sargento Renato, a Lúcia do Corte e Costura, do pastor do Lar Batista, chamam de pastor, mas na verdade não é nem pastor. Mas a gente como é tradição aqui, ser um pastor que olha pelo Lar Batista,
mas na verdade é um pastor também, né? Está pastorando o Lar Batista. Então a população, o Martinho, a Roseni, a senhora ali, como ela chama, João? Lucilene. Então, agradeço pela participação de vocês e dizer que isso aí é muito importante para o município, essa audiência, esse bate-papo com todos. Sem ninguém queira mais fazer uso da palavra e a gente está ainda em elaboração ainda da LDO. Encontrando algum vereador na rua aí, pode falar que o vereador vai trazer para nós debater a questão do caso. Tá? Muito obrigado à presença de todos. Uma boa noite.